Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube, canal que tem como propósito, objetivo, ensinar você todos os pilares de saúde para que você não seja mais uma das pessoas normais, vamos dizer assim, que vai levando a vida numa boa, sem cuidar da saúde, até que, num determinado momento, descobre que tem uma doença no seu corpo que poderia ser evitada com alguns cuidados muito simples e básicos. Então, para isso, mais um vídeo aqui que vai vir ao encontro dessa narrativa e vai deixar muito claro para você que não somos, em absoluto, reféns da nossa genética. Eu já tenho muitos vídeos aqui no meu canal falando sobre o termo epigenética. Para quem ainda não está aqui comigo, vamos lá. Uma leve pincelada de introdução. Epigenética. Olha aqui, ó. Epigenética. Na medicina, nós usamos muito esse radical epi. O que significa epi? Epi significa acima de. Né? Quando a gente fala epiderme, o que é epiderme? É a parte que está acima da derme, por isso que chama epiderme, acima da derme. O que significa epigenética? Significa o que é que está acima da genética. O que é isso, acima da genética? Acontece que na medicina nós temos um marco muito importante, que é o ano de 2003. Eu costumo dizer que depois de 2003, a gente chama de nutrição ou medicina pós-genômica. Eu gosto muito desse termo. Existe a medicina, né? Não fala assim AC, antes de Cristo, depois de Cristo, não existe essa sigla. Eu falo assim, ó, existe AG e DG. O que significa? Antes da genômica e depois da genômica, né? Mas eu prefiro botar o P aqui. Pós-genômica, tá? Por quê? 2003 foi o ano em que o mapeamento sequencial do código genético humano foi trazido. Em torno de 27 mil genes foram mapeados e isso trouxe uma surpresa muito grande porque nós já tínhamos mapeado outras estruturas, né? Antes da estrutura do gene humano nós tínhamos mapeado o arroz e o grão de arroz ele é composto por 35 mil genes. E o nosso corpo, a gente fala de genes ativos em torno de 23 mil, na verdade, genes ativos, né? Então, peraí, nós somos menos complexos do que um grão de arroz? Não, óbvio que não. Por quê? Porque embora nós tenhamos menos menos genes do que o grão de arroz, os nossos 23 mil genes ativos, eles vão se combinando entre eles, interagindo, é a palavra, interagindo entre eles, formando expressões gênicas. E o que importa é a expressão do gene, mas não o gene que você tem, tá? Para não ficar confuso isso, vamos lá. Não importa meu gene? Na verdade, não. Se você veio para o mundo com algumas falhas genéticas que a gente chamaria assim de polimorfismo. Polimorfismo é uma alteração, é um gene danificado, tá? Então você veio para o mundo com alguns polimorfismos, depois a gente vai falar mais sobre isso. Você está fadado, você está sentenciado a ter essa doença? Não, porque só está no teu gene. O que seria o gene? Seria aqui meu DNA, minha dupla hélice com bases estonadas no meio. Isso aqui é a minha sequência de DNA. Então eu vim com um dano aqui, uma SNP, né? A gente chama de SNP aqui, uma SNP, um polimorfismo desse gene aqui, tá? Eu tô fadado a ter uma doença porque isso aqui está alterado? Não, não tô. Porque nesse complexo de combinações e expressões gênicas, eu posso talvez não ativar isso que eu trouxe. Eu posso silenciar, eu posso deixar quietinha essa doença que está no meu gene, no meu DNA, mas ela não vai se expressar. Olha que legal isso. Você não é refém da sua genética. Quando a gente descobriu isso, veio logo
uma surpresa. Por quê? Porque nós víamos e vemos até hoje que muitas das doenças elas estão muito presentes nas famílias. Por exemplo, assim, um câncer de próstata ou de mama, né? O bisavô teve câncer de próstata, o avô teve câncer de próstata, o pai teve câncer de próstata. Todas as gerações traziam um câncer de próstata. E aí a pessoa fala assim, mas como que a genética não é tão importante, se ela é tão mandatária, se ela é tão perceptível naquela família? Sim, por quê? Porque as pessoas nasceram naquela família possivelmente com uma mutação para aquele gene, um polimorfismo para aquele gene. E faziam as mesmas coisas. Todos eram, por exemplo, consumidores de bebida alcoólica, sedentários, comendo as mesmas comidas. Então, nasceu com o gene e a epigenética, que seria, o que seria a tradução da epigenética? O conjunto de fatores que influenciam no gene. Então aqui, ó, epigenética é igual hábitos de vida, conjunto de fatores que vão modular, interferir um gene. Que seria o quê? Seria hidratação, né? Beber água limpa, água na quantidade correta, dormir um sono reparador, gerenciamento do estresse, exercício físico, uma boa composição corporal, alimentação saudável, tudo que a gente já falou nesse canal aqui. Isso tudo determina epigenética. E nessas famílias, como eu estou dizendo, as pessoas nasceram com o gene, talvez, né, um gene polimórfico, e mantém os mesmos hábitos. Ou seja, se aquele hábito, aquele conjunto de hábitos, forem hábitos que ativam o DNA, pronto, nasceu com a combinação certa, né? O gene e aprendeu todos os hábitos para ativar esse gene e ficar doente. Mas, na verdade, você pode ser o primeiro a cortar isso. Como? Mudando a tua epigenética. E quando a gente explica sobre isso, fala sobre epigenética, nós temos dois termos que eu muitas vezes utilizei aqui no canal e as pessoas me perguntam a diferença entre nutrigenômica e nutrigenética, que são duas expressões também trazidas e muito faladas depois do ano de 2003. Porque justamente ao entender, conhecer, mapear todo o código genético humano, a gente começou a fazer um comparativo, não, um confrontamento. Confrontar os alimentos que estamos ingerindo e como eles interagem no DNA. Pronto, acabei de dar uma definição de nutrigenômica. Olha o que eu disse. Como é que o alimento que você está comendo está influenciando o seu DNA, o seu gene? Esse é o conceito de nutrigenômica, não de nutrigenética, tá? Vamos entender, olha só. Alimento é informação para a célula. Tudo que você comer chegará ao teu organismo e irá sinalizar, informar algo para a célula. Algo positivo ou algo negativo. Não existe algo neutro. Sempre vai ser para o bem ou para o mal. Ah, mas eu sigo uma dieta equilibrada. Eu como coisa boa e coisa ruim. Tá, isso no somatório das coisas é ruim, né? Sempre que existir algo ruim, levará a uma informação ruim. A comida saudável não anula o efeito negativo da comida inflamatória. Fato, ok? Tá, então veja bem, a partir daí começou um vasto estudo em cima dos alimentos. E eu já trouxe aqui diversos exemplos disso. Quando eu trago, por exemplo, a uva, tá, gente? Não vinho. E eu falo de um composto bioativo da uva, um CBA, um composto bioativo da uva, chamado resveratrol. O que eu sei? Eu sei que o resveratrol vai interagir no DNA, né? O efeito nutrigenômico do resveratrol previne doenças cardiovasculares.
Eu sei que quando eu estou falando do tomate, e o tomate ele tem licopeno, o licopeno é um composto bioativo do tomate, o licopeno interage no DNA, o efeito nutrigenômico do licopeno é, entre outras coisas, assim como o resveratrol também, não é focado no coração, ele age muito lá, mas ele age sistemicamente. O licopeno também, ele age sistemicamente, mas o efeito principal dele, descrito até hoje, conhecido, é na saúde prostática, né? Quando eu falo do brócolis ou das crucíferas, né? Eu falo do composto bioativo do brócolis, chamado indol 3-carbinol, que dele é extraído o diindolmetano, que o efeito nutrigenômico é atuar numa enzima hepática, complexo citocromo P450, enzima hepática chamada CYP1A1, ou seja, ele atua regulando, modulando a enzima que tem como função metabolismo de estrogênio. Então, ele faz com que o estrogênio da mulher, ao ser metabolizado pela enzima CYP1A1, seja um metabolismo anticâncer e não pró-câncer. Porque o estrogênio ele vai ser oxidado em 2-hidroxistrona, 4-hidroxistrona, 16-alfa-hidroxistrona, depende, né? Algumas estronas boas, algumas estronas ruins, mas a depender da ação do indol 3-carbinol ou do diindolmetano, você vai ter um efeito anticâncer. Eu dei alguns exemplos aqui de nutrição nutrigenômica. Então, o que o nutricionista tem que fazer? O nutricionista que estuda isso, e obviamente deveria estudar isso, ele vai fazer uma leitura do paciente, uma anamnese muito completa, né? Ele vai avaliar se é um paciente negro, se é um paciente caucasiano, né? Por quê? Porque existem algumas doenças de negros, né? Negros têm mais hipertensão, raça branca, caucasiano tem mais doença óssea, osteoporose, né? Negros já não tem. Negros têm um osso bom, um osso forte. Difícil encontrar uma mulher negra na menopausa com doença óssea, né? Então, ele vai avaliar o tipo de história familiar. Tem uma história familiar muito prevalente para Alzheimer, ok? Então, a gente vai fazer uma dieta com elementos que vão gerar aumento de corpos cetônicos no cérebro. E o beta-hidroxibutirato é muito bom, o corpo cetônico ele é um remédio, o ácido cáprico, o ácido caprílico, né, que a gente encontra no TCM, o próprio pomegranate, a fruta romã, pomegranate tem um efeito protetor contra o Alzheimer, entende? Eu vou ver que nessa família eu tenho um histórico muito prevalente de câncer de mama. O que eu vou fazer? Eu vou pensar em dar bastante crucíferas para essa paciente. Ah, mas essa paciente ela também ela tem problema na tireoide. Opa, tem que ter uma dieta balanceada, porque as crucíferas, algumas crucíferas podem ser bostiogênicas, então é nem muito nem pouco. Mas também um detalhe importante, esse nutricionista, ele não vai só pegar o paciente e vai pensar o que dá para o paciente, né? Aliás, está até errado isso. O primeiro pensamento do nutricionista frente a uma anamnese bonita dessas não é o que dá para o paciente, e sim o que tirar do paciente, né? Por quê? Porque essa mulher tem um histórico de câncer de mama. Opa, vamos cuidar. Pílula anticoncepcional, Silmirena, Implanon, anel vaginal, são coisas que aumentam o risco de câncer de mama. Toma cafezinho em copo plástico, usa muito plástico aquecido, cheio de BPA, bisfenol A, dioxinas, né? Laticínios, né? A gente sabe que o leite, o laticínio tem excesso de estrona, um hormônio cancerígeno. Então tira do paciente primeiro o que é causador de câncer, o que aumenta o risco do câncer de mama. Depois você entra com alimentos que vão ajudar a diminuir a expressão, que vão silenciar esse DNA, entendeu? Isso é o pensamento de um nutricionista
que trabalha com o conceito de nutrigenômica, que eu costumo dizer, eu brinco, né? Eu tenho muito nutricionista que me segue aqui no canal, eu atendo aqui no meu consultório muitos nutricionistas, eu falo, gente, se você não se familiarizar, não estudar esse conceito, você vai ser tão útil para a sociedade quanto um videocassete, um orelhão, um telefone. Talvez aqui muita gente nem sabe o que é um telefone de orelhão, quem tem menos de 20 anos aqui nem sabe. Enfim, coisas obsoletas que já não têm mais utilidade, simplesmente uma dieta com cálculo de caloria, isso é muito antigo. A gente precisa se voltar para esse tipo de conceito. Tá, mas até agora eu estou falando só sobre nutrigenômica, né? Que ficou claro, é como o alimento interfere no DNA. Tá, mas e como o DNA interfere no alimento? O contrário. Aí eu estou falando de nutrigenética. O que é isso? Ficou difícil de entender? Vamos lá. Nós nascemos com polimorfismos e a cada geração que está vindo para o mundo nasce com mais polimorfismos genéticos. Por quê? Porque é um mundo contaminado, o nosso mundo nunca teve tão intoxicado. A gente percebe o tipo de alimentação que as mulheres têm, né? As mulheres, não estou botando a culpa só na mulher, eu sei que um feto, para existir uma criança, é um espermatozoide do pai e é o óvulo da mãe, e a saúde dos dois é importante, muito importante, né? Um espermatozoide doente, um espermatozoide de um corpo que não está saudável, ele não é um espermatozoide bom para fecundar um óvulo que talvez também não esteja saudável, mas o fato é que sim, esse momento da fecundação é importante, mas depois da fecundação, a gente tem mais 9 meses que depende única e exclusivamente da mãe. Daí o homem já não está mais nessa, né? O homem não fica dando, o espermatozoide dele não é uma coisa necessária para ficar mantendo a gestação, é o óvulo da mulher que tá fecundando, entendeu? E essa mulher fica 9 meses se alimentando do quê? Se alimentando de produto processado, glutamato monossódico, sucralose, trigo transgênico. O que vai acontecendo? A cada geração nós temos mais crianças nascendo doentes. E essas crianças doentes darão à luz a outras crianças doentes. Então os polimorfismos, eles estão aumentando. E essas alterações de polimorfismos, elas farão com que os alimentos consumidos tenham um impacto diferente ou não no corpo. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, tá? Um exemplo bem clássico de um polimorfismo muito comum hoje, que é o polimorfismo da enzima MTHFR. O que significa isso? Metil tetrahidrofolato redutase. Essa enzima é uma enzima que tem uma função, digamos assim, de ativar o ácido fólico. Tá? De fazer com que o ácido fólico seja possível de ser utilizado pelo corpo. Como assim? Não é só tomar ácido fólico e achar que teu corpo vai, dentro da célula, fazer com que aquele ácido fólico seja funcional. Ele tem que ser funcional. E para ele ser funcional, eu tenho que ter uma enzima que faça isso. Tá? Tanto é que a gente hoje já não suplementa mais ácido fólico para as mulheres, né, na gestação. Por quê? Porque se ela tiver um polimorfismo da MTHFR, e não existe um único tipo de polimorfismo aqui, existem vários tipos de polimorfismo, mas se ele tiver um polimorfismo que torne disfuncional essa ativação do ácido fólico, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui o aumento de um ácido orgânico chamado figlo, que é o formiminoglutarato, e o figlo, ele me mostra que esse ácido fólico ele não está ativado. Então, olha só, adianta essa pessoa comer alimentos com ácido fólico? Não, porque ela carrega um polimorfismo que faz com que o ácido fólico não faça efeito. É uma pessoa que vai ter que suplementar ácido folínico, vai ter que tomar comprimidos de ácido folínico, entendeu? Outras alterações, a gente fala muito da alteração da Conte, né? A alteração da Conte e de outras alterações, eu citei agora há pouco o complexo citocromo P450, né? O que é o citocromo P450? É um complexo de enzimas hepáticas que metabolizam substâncias.
Então, o que a gente sabe? Aqui, tem conte rápida, conte lenta. Por exemplo, café. Tem pessoas que vão tomar cafeína e vão ficar acesas por 2 horas. Depois de 2 horas já está bocejando já. Tem pessoas que vão tomar um cafezinho às 3 da tarde e não vão nem conseguir dormir de noite, porque a cafeína não foi metabolizada ainda. Metabolismo lento. Então, a cafeína, ela tem o metabolismo, os metabolizadores rápidos e os metabolizadores lentos, né? Então, aí a gente já tem um exemplo importante, ó. A partir da nutrigenética, qual é a genética da pessoa? A genética dela é ser um metabolizador rápido de café. Tá, legal. Então, essa pessoa pode tomar café talvez até às 5 da tarde, que ela não vai ter problema para dormir. Só que se ela for um metabolizador lento, eu não dou cafeína para essa pessoa depois do meio-dia. Pode ser que atrapalhe no sono. Estão entendendo? É estudar a genética do paciente para saber como nutrir ele. A gente sabe que existem genes, pessoas que vêm para o mundo com genes predispostos para diabetes. Aí óbvio que açúcar, por exemplo, é uma coisa que eu não daria para ninguém, não importa a genética, mas pessoas com uma genética maior para o diabetes são pessoas que obrigatoriamente eu tenho que colocar elas para fazer exercício aeróbico todo dia. Tem que ter bastante massa muscular. Por quê? Para o músculo oxidar essa glicose. São pessoas que têm que fazer musculação, tem que ter mais músculo no corpo, tem que fazer atividade aeróbica e, obviamente, uma dieta muito mais hipoglicídica, né? Não ia usar essa palavra, não é radical a palavra, mas é uma dieta muito mais centrada. A pessoa tem que ter um cuidado para não ter picos de glicose, mesmo com alimentos saudáveis, né? Porque você pode ter um pico de glicose com uma batata doce que está no forno. Por exemplo, se você assar a batata doce no forno, você aumenta o índice glicêmico dela. Uma pessoa com genes para diabetes, eu tenho que cuidar até disso. É o detalhe. Ah, mas a pessoa não tem, a genética dela não é para diabetes. Bom, aí tudo bem, eu não vou dizer para ele que ele pode comer açúcar, mas esse exemplo que eu dei, batatinha doce no forno, que vai aumentar o índice glicêmico, ela pode comer, não tem problema nenhum. Eu controlo a hemoglobina glicada dela, insulina, glicose, enfim. Obviamente que para a gente saber mais sobre o impacto, né, da genética no nutriente, porque aqui é o contrário, né? Não é o nutriente na genética, é a genética no nutriente. Obviamente que aqui entram os tais exames genéticos, que podem ser para diversas coisas. Eu particularmente não gosto muito de pedir exame genético para avaliar risco de doenças, né? Porque eu acho que todo mundo tem que levar um estilo de vida anti-doença, mas fazer testes genéticos para saber sobre os metabolismos da CYP450, da citocromo P450, se a conte é lenta, a conte é rápida, para saber se tem uma alteração da metiltetrahidrofolato redutase. Isso é legal, é interessante, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter conhecimento para saber o que fazer depois de receber essas informações. Não adianta eu pedir um teste genético, achar um monte de polimorfismo e não saber o que eu tenho que fazer com esse paciente, né? Exame bom é exame que muda a conduta, ou seja, que ao recebê-lo eu tenho capacidade e conhecimento para mudar alguma conduta que vai mudar o desfecho, o destino desse paciente. Então a ideia do vídeo de hoje era trazer para vocês o conceito de nutrigenômica, de nutrigenética, e já fiz aqui também um plusinho para falar sobre epigenética, né? Porque não tem como falar sobre esses dois sem falar de epigenética. E agora, então, talvez você não tenha percebido, mas eu vim aqui com esse vídeo para acabar com a tua vida. Eu vim aqui para trazer uma notícia péssima para você. Qual foi a notícia que eu trouxe? Que não adianta, você não vai poder levar a vida no oba-oba e depois falar assim, ah não, eu tô doente porque a culpa é da genética. Não. A partir de agora, você sabe que você é o único responsável pela modulação, pela ativação ou por silenciar os teus genes doentes. Então não adianta botar a culpa na genética. Você não é refém da sua genética. Eu, no meu caso, com uma história familiar horrível,
para diabetes, com pernas amputadas, pessoas com câncer de próstata. Quando eu descobri isso aqui, para mim foi um alívio, foi um acalento, saber, opa, peraí, eu não preciso seguir o mesmo caminho dos meus ancestrais, dos meus antepassados. Eu posso sim ser o autor da minha própria saúde. E foi a partir daí que eu comecei a estudar como modular os meus genes a partir dos meus hábitos, da minha alimentação, do meu estilo de vida. E é por isso que eu venho aqui toda semana insistir, sendo chato, mas trazendo para vocês esse conceito para que vocês também possam se libertar de toda a história de doença que possivelmente vocês estão carregando como uma mochilinha aí nas suas vidas. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, bota esse vídeo no grupo de WhatsApp da família, dos amigos, de todo mundo. É um vídeo de utilidade pública, pelo menos eu acho que é. E se você não está inscrito no meu canal ainda, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de vídeos novos toda semana aqui para você. Lembrando que abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.